meu nome é Dânia e trago mais uma aula da linguagem universal. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph, da 7ª dimensão de luz, e canalizado pelo irmão On Mani Liriel, no canal Clayton Seres de Luz. Esse conteúdo tem o propósito de expandir a nossa consciência. E o tema da aula de Joseph para hoje, o capítulo existencial. Toda percepção de existência passa por elementos que naturalmente estão dentro de composições químicas e físicas. A composição atômica exerce influências em todos os corpos, fazendo com que a relação na qual você percebe estar presente passe a exercer influências energéticas em todo o campo vibracional ao seu redor. Então, a linguagem universal expõe a você um capítulo existente no qual você precisa buscar integridade no meio existencial em que você está. Você precisa compreender a interação da sua própria composição biológica com o universo, do qual você faz parte. E isso é quando a interação da sua existência passa a ter relação com a existência universal, com consciência, porque ela sempre terá essa relação. Contudo, com consciência, ela passa a exercer influência evolutiva no contexto de expansão de consciência e, consequentemente, possibilita que a sua alma desempenhe uma experiência encarnatória satisfatória para elevar o seu desempenho universal. Então, o capítulo existencial passa a estar evidenciado de diferentes formas e meios existenciais. Esses meios existenciais se intercalam em composições existenciais e energias multidimensionais intangíveis presentes hoje na raça humana. E tudo está interagindo em absoluta criação, porque tudo que foi criado tem um vínculo imediato, pois as composições se identificam, mesmo tendo formatos diferentes. Não são os formatos que se identificam com os formatos, mas as relações moleculares e atômicas que se identificam entre si, independentemente do formato final. Portanto, o capítulo existencial passa a exercer influência na composição de que tudo com o que você interage faz parte do próprio universo evolutivo. Percebamos que a relação na qual você está interagindo com tudo em sua vida, independentemente do que seja esse tudo, tangível ou intangível, em uma escala atômica, exerce influência energética na sua própria existência. E ela traz uma relação de influências, independentemente de você estar conhecendo ou não como ela está interagindo com você. Então, a existência, de modo geral, exerce combinações de aproximação e combinações de correlação. Portanto, o que chamamos de conexão são conexões atômicas, independentemente do formato final. Portanto, o seu corpo é uma combinação atômica e o seu corpo interage com outras combinações atômicas que coexistem ao seu redor. E não importa se essa existência for um material inanimado
Por exemplo, uma mesa tem um formato de composição atômica, mas se for uma combinação atômica em um profundo exercício evolutivo, por exemplo, qualquer animal ou qualquer planta, essa relação atômica com você não é exatamente você, mas toda a combinação atômica do seu corpo, da sua mente e da sua alma. É ela que relaciona com o meio no qual você está. Então, esse capítulo existencial diz respeito a você compreender que tudo existe, tudo dentro de uma escala atômica e que tudo, de certa forma, está se relacionando com você. Aproximando-se de uma afinidade atômica, uma afinidade de uma composição atômica, outras estão se afastando. Mesmo que sejam distantes, elas pertencem ao mesmo núcleo evolutivo, ao mesmo núcleo atômico evolutivo. E isso não quer dizer que não exerçam influências evolutivas. Portanto, na concepção existencial do Criador, tudo faz parte de um caminho de correlacionamento atômico evolutivo, no qual as partículas interagem entre si, desenvolvendo mecanismos, processos e movimentos para então criar vínculos que irão favorecer a evolução. E a linguagem universal traz como princípio desse capítulo existencial a fomentação da interatividade entre corpos, independentemente da composição atômica. Essa interatividade faz parte desse contexto evolutivo. Essa interatividade está correlacionada ao princípio do amor infinito. Esse amor infinito, ou incondicional, abrange toda a composição atômica universal. E é através desse amor incondicional que você se relaciona com o meio na qual está. O amor incondicional o coloca no caminho daquela relação atômica. Ele faz com que você se aproxime, interaja, e na medida do que você aprendeu com aquilo, isso irá se afastar pelo princípio do aprendizado efetivado. Quando não houver mais a necessidade de ter um vínculo atômico próximo. Ou ele se mantém e só sairá dali quando houver uma movimentação física, biológica, nuclear e atômica que provoque o afastamento. Portanto, quando compreendemos que o capítulo existencial se relaciona continuamente com a vida de vocês, conseguimos entender por que determinados fatores ainda exercem profundas influências na vida dos humanos. É preciso compreender que a ativação atômica de determinados elementos está diretamente ligada à situação atual da consciência desses humanos. Então, numa escala atômica, podemos entender que a proximidade, por exemplo, de um humano que acredita em algo, que segue algo, só irá nessa direção quando a consciência exercer influência na alteração da correlação atômica daquela composição evolutiva. Por isso, compreendendo dessa forma, o apego passa a exercer um entendimento mais profundo, pois o apego nada mais é do que a aproximação, o vínculo energético e atômico de partículas que se correlacionam com
humano. Por isso, este ímã que acontece só irá perder o seu magnetismo quando a consciência desse humano perceber que chegou o momento de buscar outros caminhos, outros efeitos magnéticos, outras experiências atômicas. O que eu quero dizer para vocês é que isso serve para qualquer coisa. Quando você se aprisiona em um conceito, seja qual for, dentro de toda a escala evolutiva do humano, dentro de todos os sistemas existentes na concepção e na vivência do sistema humano, sempre o apego existe, ora muito visível, ora um pouco invisível. Mas esse apego nada mais é do que um entrelaçamento energético e atômico daquilo a que o humano está apegado. Isso é magnetismo. Isso é a aproximação de dois conjuntos químicos, que são dois conjuntos atômicos que estão interagindo. Portanto, quando falamos de todos os conceitos de crenças, de religiões, de todos os dogmas e crenças limitantes, estamos trazendo que o fator é atômico. Por isso, esse magnetismo que determinados caminhos exerce influência à evolução dos humanos. Esse magnetismo só perde sua influência quando o corpo principal retira a atenção. Ou seja, diminuir a influência magnética naquele corpo, naquele conjunto magnético atômico. Por isso, para que o humano saia de sua crença, ele precisa diminuir o magnetismo no qual aquela crença em seu conjunto atômico reduz a influência magnética. E para diminuir a influência magnética, o humano precisa criar um movimento de redução da atenção. E reduzindo a atenção, o vínculo automaticamente começa a perder a sua estrutura. E o magnetismo começa a exercer, vamos dizer, uma falha, uma fissura na conexão, até que, de fato, rompa aquela conexão magnética e esse ser, esse humano, busque uma nova correlação magnética atômica. Isso se chama capítulo existencial, no qual cada exercício em que os humanos estão inseridos, seja qual for, todo exercício que acontece no seu dia tem uma relação atômica. Absolutamente tudo exerce influência magnética atômica. Tudo existe e tudo passa a ser capítulos experienciais. Por isso, a aproximação atômica tem e não tem influência magnética, porque cabe ao ser em evolução exercer o seu magnetismo de aproximar-se daquilo que é, de certa forma, sem vida independente. A crença não tem uma vida independente, o medo não tem uma vida independente, mas o humano tem uma vida independente. Então, medos, crenças e tantas outras limitações evolutivas estão ali como se fossem muros. Elas não têm movimentos voluntários, mas exercem magnetismo. Já os humanos têm movimentos voluntários e também exercem magnetismo. Então, é o humano que precisa fazer o movimento de alterar o magnetismo atômico
e retirar a aproximação, a conexão daquilo que não traz mais sentido evolutivo, porque um dia ela serviu e isso precisa ser compreendido. Um dia aquele magnetismo serviu de alguma forma para a evolução. Só que agora é preciso buscar outra relação de magnetismo para continuar a evolução, conforme toda a existência do Criador. Como então você fará para diminuir o magnetismo no qual você mantém com determinados experimentos e experiências que fizeram parte de sua existência, mas que agora precisam perder esse magnetismo e dar sequência evolutiva a outros conjuntos magnéticos atômicos? Você primeiro precisa estar buscando a evolução daquilo. E quando começa a olhar ao entorno e perceber algo diferente e novo, quando começa a se relacionar com esse novo magnetismo atômico, passa a colocar a força energética naquela conexão. E quanto mais você coloca essa força, menos influência magnética terá aquilo que deixou de fazer sentido, a ponto de, em algum momento, romper de vez com aquela conexão. Isso serve para qualquer conceito. Pegando o exemplo da religião, não importa qual seja, quando você percebe que esse vínculo atômico magnético deixa de ter a influência que exercia por meio do seu próprio magnetismo, automaticamente você já está buscando uma nova referência evolutiva no mesmo contexto. E automaticamente isso é um processo gradual. Você começa a mudar a sua atenção magnética para outra direção e automaticamente aquela religião começa a diminuir a interação, a influência que exerce em sua vida, enquanto outra começa a exercer uma nova influência, proporcionando novas experiências. E quando falamos de existências, tudo, de alguma forma, se relaciona ou já se relacionou com você. E tudo, de alguma forma, irá se relacionar com você. Porque tudo faz parte de um mesmo núcleo atômico do Criador, apenas dividido em diferentes composições. Então, na aula de hoje, Joseph nos trouxe que tudo no universo é formado por composições atômicas que se relacionam. E essas composições geram influências energéticas e vibracionais em todos os corpos. E a linguagem universal, ela revela que o capítulo existencial nos convida a buscar a integridade e a nossa consciência. E quando há consciência dessa interação, ela se torna evolutiva, favorecendo a expansão da consciência, da nossa consciência. Então, o magnetismo atômico é o fundamento de todas as conexões, de todas as crenças, de todas as emoções, de todas as religiões, de todas as relações, de todos os objetos. Então, o apego, ele explica como um vínculo magnético que só se desfaz quando a atenção é redirecionada. E o amor incondicional é a nossa grande força que nos guia às interações atômicas e possibilita a nossa evolução. Então, cada ser humano pode escolher
conscientemente os vínculos que favorecem o seu crescimento espiritual e universal. E chegamos ao término de mais uma aula. Eu agradeço a você que está comigo até este momento. Agradeço todo o ensinamento ao Joseph, da 7ª dimensão de luz. Agradeço ao nosso irmão Onmani Liriel, que canalizou essa aula. Agradeço a Deus pela nossa expansão de consciência. Gratidão a todos vocês.